Ok, só discutindo aqui então o método de Ponchon-Savary, né? Então, nesse método a gente tem a entrada, a determinada vazão, composição ZF, entalpia HF e fatorzinho Q que define a vaporização. A gente tem a saída de destilado com determinada vazão, entalpia molar e composição do mais volátil. O calor de remoção do condensador, e aqui no fundo uma vazão de fundo, uma entalpia de fundo, uma composição do mais volátil de fundo e o calor do refervedor sendo adicionado. Só para relembrar, tanto destilado quanto num gráfico de entalpia composição, tanto destilado quanto o fundo, eles são líquidos, então eles são lidos aqui na entalpia do líquido, tá? Ok, começando agora aqui a questão do balanço de massa. Então, o balanço de massa, a entrada é igual à saída, né? Então, ZF vezes F igual a XD vezes D mais XB vezes B. Bom, dividindo ali todo mundo por F, lembrando que B é igual a F menos D. Então, substituindo o fato ali de que B igual a F menos D, ao dividir por F, a gente pode rearranjar o B ali dessa forma, né? 1 menos D sobre F. Isolando D sobre F, você fica com ZF menos XB sobre XD menos XB. Okay? Indo agora para o balanço de energia. No balanço de energia, você tem a entrada de energia igual a saída de energia. Então, a entrada de energia, F vezes a entalpia da entrada, mais o calor que você adiciona no refervedor, a taxa de calor do refervedor, é igual à energia que está saindo na corrente de destilado, mais a energia que está saindo na corrente de fundo, mais o calor do condensador, ou seja, o que está entrando de energia, o que está saindo de energia. Isolando aqui HF, a gente vai fazer alguns rearranjos, né? Então, onde tem D e Q-conde, a gente vai agrupar esse cara aqui, né? Então, vai pegar esse cara aqui com Q-conde de condensador, vai agrupar, colocar o D em evidência. Então aqui vai ficar HD Q-conde sobre D, né? Isso multiplicado por D sobre F. E B sobre F, a gente vai pegar o HB aqui e juntar com QRF aqui, colocar o B em evidência, e aí a gente vai ter QRF sobre B, vai ser o Qzinho ref, tá? Então a equação fica sendo escrita dessa forma aqui: H igual a D sobre F, HD do destilado mais Q-condezinho, que Q-condezinho é o calor do condensador sobre o D. Isso que a gente vai chamar de HD asterisco, mais BF, B sobre F, HB menos QRF. Isso aqui a gente vai chamar de HB asterisco, tá? Por simplicidade de notação. Então, aí a gente vai ficar com H da alimentação, D sobre F, esse H da alimentação com um tiozinho aqui, né? D sobre F, H asterisco, mais a mesma história que a gente fez lá do B sobre F, que a gente substitui o balanço de massa, o B é F menos D, então o B sobre F vai poder ser escrito dessa forma, vezes HB asterisco. Isolando D sobre F, a gente fica dessa forma, né? Então, isolando D sobre F aqui dessa expressão, fica HF menos HB asterisco sobre HD asterisco menos HB asterisco. Igualando o D sobre F que a gente obteve aqui do balanço de massa com o D sobre F que a gente obteve do balanço de energia, igualando um com o outro, né? Então você tem ZF menos XB, XD menos XB. E do lado, pelo balanço de energia, HF menos HB asterisco, HD asterisco menos HB asterisco. Então, passando isso daqui para o lado de lá e esse cara aqui para o lado de cá, você vai ficar com HD menos HB sobre XD menos XB. E aqui HF menos HB asterisco, ZF menos XB. Então, esses caras aqui, eles definem uma reta de 3 pontos, porque se você olhar, é uma forma de calcular a inclinação. O primeiro ponto é HD asterisco, XD. O segundo ponto é HB asterisco, XB. E o terceiro ponto é HF, ZF. Então, esses caras aqui definem uma reta que passa por 3 pontos, né? Que é a definição da reta da alimentação de Ponchon-Savary.
Pegar aqui agora o balanço pelo topo, na seção de enriquecimento, né? Então, na seção de enriquecimento, nós vamos fazer o balanço nessa envoltória. Você tem a entrada aqui, o vapor do estágio N mais 1, então observe que eu estou representando aqui até um estágio N, né? Então, o vapor de baixo seria do estágio N mais 1, YN mais 1, H de gás N mais 1. E isso está entrando na envoltória. O que está saindo? Está saindo líquido, certo? Do estágio N, com composição Xn e com entalpia HNL. Então, a entalpia do estágio N sendo líquido saturado. Está saindo também o D, XD, HD. E está saindo o calor do condensador. Bom, então a gente começa lembrando que nessa envoltória, o que está entrando total tem que ser igual ao que está saindo total. Então, o que está entrando é Vn mais 1 e o que está saindo é Ln mais D. Então, essa relação vale. Indo agora para o balanço de massa, né? Então, para o balanço de massa, o que está entrando é igual ao que está saindo. O que está entrando do composto mais volátil, Vn mais 1, Yn mais 1. O que está saindo, Lnxn mais Dxd. Pegando essa relação aqui de cima, que Vn mais 1 é igual a Ln mais D, a gente vai ter essa equação aqui, e dividindo todo mundo por D, se você dividir todo mundo por D, você vai ter a razão Ln sobre D. Então vamos ficar os termos independentes xd e passar para cá o Yn mais 1. E multiplicando o L sobre D, que vai ir para o denominador, vai ser Yn mais 1, que vai estar associado a esse cara aqui, menos Xn. Então, ao isolar Ln sobre D, a gente chega a essa equação pelo balanço de massa. Pelo balanço de energia, né? Então, o que está entrando na envoltória tem que ser igual ao que está saindo da envoltória. O que está entrando na envoltória? Está entrando a corrente material, a energia com a corrente material ali de vapor. Então, fica Vn mais 1, H de gás do estágio N mais 1. O que está saindo? Está saindo o líquido do estágio N com a entalpia de líquido do estágio N. Está saindo D com a entalpia do destilado. E está saindo a taxa de calor do condensador. Bom, então agora aqui a gente reagrupa, né, onde tem o QConde. O QConde a gente junta aqui com esse D HD. Então a gente junta ali, coloca o D em evidência, e aqui aparece aquele Qzinho conde. Então, e aí tudo isso daqui se torna o HD asterisco, né? Então a gente tem essa equação aqui escrita dessa forma. Vamos substituir agora o fato de que Vn mais 1 é Ln mais D. Então a gente vai ter esta equação, né, lembrando que esse termo todo aqui foi agrupado como um HD asterisco. Eu vou dividir todo mundo por D, beleza? E isolar Ln sobre D. Então vão ficar os termos que não vão depender de D, vai ficar o HD asterisco, e ao dividir por D, todo mundo por D, né, vai sobrar um HG de N mais 1 também. Então isolo esses caras aqui, eu vou ficar com HD asterisco menos HG de N mais 1, dividido por HG de N mais 1 menos HL do estágio N. Tá? Bom, qual que é a ideia seguinte? A ideia seguinte é você igualar, né, o Ln sobre D com Ln sobre D, um do balanço de massa ou do balanço de energia. Então você vai ter, pelo balanço de energia, HD asterisco menos HG de N mais 1 sobre HG de N mais 1 menos HL do estágio N. Pelo balanço de massa, XD menos YN mais 1 sobre YN mais 1 menos XN, né? E aí, passando esse daqui para o lado de cá e esse daqui para o lado de cá, você vai ficar com HD asterisco menos HG de N mais 1 sobre XD menos Y de N mais 1. Isso é igual a HG de N mais 1 menos HL de N sobre YN mais 1 menos XN. Então, se a gente observar isso daqui, é uma forma de definir uma reta de 3 pontos. Quais são os 3 pontos? Né? Porque é um cálculo de inclinação, análogo à reta da alimentação que a gente viu anteriormente. Você vai ter HD, um dos pontos é HD asterisco XD. O segundo ponto é HG de N mais 1, Y de N mais 1. E o terceiro ponto é HN
H de líquido do estágio N e X de líquido do estágio N. Então, isso define uma reta de 3 pontos. Bom, de forma análoga para o fundo, a gente tem ali um balanço na seção do fundo ali, do esgotamento, né? Entra líquido do estágio N, sai vapor do estágio N mais 1 e sai B, né? Com composição e entalpia correspondente. Entra também no processo calor do refervedor. Então, lembrando que nesse caso, o líquido que está descendo, ele é igual ao vapor que está subindo mais o B que está saindo, né? Então, o líquido do estágio N é Vn mais 1 mais B. O balanço de massa impõe que o líquido, para o componente mais leve, né? O líquido que está entrando é igual ao vapor que está saindo mais o que está saindo no fundo. Substituindo o fato do que o líquido é igual a Vn mais B, a gente fica com aquela expressão, dividindo todo mundo por B e rearranjando, você fica com essa expressão aqui. Tá, okay? Então, algo bem análogo à seção de enriquecimento. Balanço de energia, mesma coisa. Está entrando o calor do refervedor, está entrando o líquido, está saindo o vapor, está saindo a corrente B. Passando o calor do refervedor para lá e juntando aqui com o termo de B, né, dividindo todo mundo por B ali, a gente fica com HB asterisco. Substituindo o fato de que o líquido é igual ao vapor mais B, a gente fica com essa expressão aqui, dividindo todo mundo por B, a gente fica com essa expressão aqui, né? Então, algo bastante análogo, de novo, à seção de esgotamento, de enriquecimento, né? Então, a gente tem Vn mais 1 sobre B calculado do balanço de energia, Vn mais 1 sobre B calculado do balanço de massa. Iguala as duas coisas, né? E aí a gente pode simplesmente passar isso daqui para cá e isso aqui para cá, só para visualizar, e a gente fica com duas formas de calcular a inclinação numa reta que define 3 pontos, né? O ponto de locus aqui do fundo, que é xb hb asterisco, o ponto xn h de líquido do N e o ponto y de N mais 1 h de gás de N mais 1. Então, ou seja, é o topo ali da história, né? Então, ou seja, você consegue, conhecendo o estágio de cima, determinar o estágio de baixo, tá? Ok. Por fim, é questão da relação de equilíbrio, né? Então, você tem uma relação de equilíbrio, aqui a título de exemplo, né? Uma relação de equilíbrio simples desse tipo. Então, y igual a 3,8x sobre 1 mais 2,8x. Se você isolar x em função de y, você vai ficar com x igual a y sobre 3,8 menos 2,8y. Qual que é a ideia aqui, né? Lembrando que se trata de um condensador total. Então, o vapor do estágio 1, o vapor que sai do estágio 1, ele é totalmente condensado e ele se torna parcialmente a corrente destilada e volta aqui para a coluna, que seria a corrente de refluxo. Só que todos com a mesma composição, né? Então, porque ela é dividida em vazão, mas é claro que a composição é a mesma. Então, o Y do estágio 1 é a mesma composição do destilado, né? Se a gente conhece a composição do destilado, a gente conhece o vapor do estágio 1. Conhecendo o vapor do estágio 1, pela relação de equilíbrio, sabendo que o estágio 1 está em equilíbrio, a gente pode determinar o líquido do estágio 1. Então, como que funciona o método de Ponchon-Savary partindo do conhecimento do topo? O Y1 é igual ao X do destilado. A gente começa atribuindo ali ao número de estágios 1. E a gente vai fazer um loop, enquanto a gente estiver na seção de enriquecimento. O Xn, no caso, lembrando que o N inicialmente é 1, né? E aqui depois N recebe N mais 1. Né? Então, o Xn vem da função de equilíbrio do Yn. Então, a gente conhece o Y1, a gente vai conhecer o X1. E aí, o feixe de retas de operação do enriquecimento, que é aquelas retas de 3 pontos, a gente vai poder determinar, conhecendo o Xn, a gente vai poder determinar o Yn mais 1. E aí, a gente atribui o próximo estágio. E aí, conhecendo o Y, então, por exemplo, a gente conhece o X1, a gente determinaria o Y2, o N passaria a ser o segundo estágio. Conhecendo o Y2, a gente determinaria, pela relação de equilíbrio, o X2. Aí, pela reta de operação, o Y3, e assim sucessivamente. Vamos ver na prática como é que isso funciona.
Ok, então começando aqui as contas, né? Por exemplo, vamos pegar essa relação de equilíbrio que a gente apresentou, né? Supondo que seja essa relação de equilíbrio. Pressupondo aqui um caso em que a gente tem os pontos lá, os pontos já definidos, que a gente já fez o cálculo preliminarmente do ponto locus aqui do ponto superior e o ponto locus aqui do ponto inferior, tá? A gente tem já a reta da alimentação ali. A composição é 0,98 a composição do destilado, né? Bom, então, conhecendo a composição do destilado, a gente pega, isso é igual ao Y do estágio 1, a gente pega e calcula, pela relação de equilíbrio, o X do estágio 1, que é 0,93. É líquido, né? Então marcando aqui mais ou menos 0,93 aqui. Perfeito? Vai dar aqui na curva do líquido. Bom, o que a gente sabe? A gente sabe que existe uma reta de 3 pontos que liga, né? Uma reta de 3 pontos que liga aquele ponto de locus, que é aquele ponto lá do topo, beleza? O líquido do estágio N, nesse caso o primeiro estágio, né? E o vapor do segundo estágio. Então, uma reta que passa pelo ponto de locus, pelo líquido do estágio 1 e o vapor do estágio 2. Então a gente pode traçar essa reta aqui, perfeito? E a gente sabe que o vapor do estágio 2, ele cruza na entalpia do vapor ali. Então, quando a gente colocar aqui e traçar essa reta, a gente vai conseguir determinar qual é a condição do estágio 2. Ok? Essa daqui vai ser a condição do estágio 2. Esse vai ser o Y2. Beleza? Aqui ficou um pouquinho torto, eu vou refazer a reta aqui, mas ele vai dar praticamente no mesmo valor aqui, se a gente refizer a reta, né? Então, ele vai ser a composição do estágio 2. Eu vou ler essa composição do estágio 2, ela vai ser aproximadamente ali 0,9594, né? Então a composição do estágio dá aproximadamente ali 0,94,5 mais ou menos, beleza? Esse é o Y2, beleza? Então eu leio ali o Y2, deu aproximadamente 0,945 mais ou menos, alguma coisa desse tipo. Pegando aqui essa composição, lendo aqui, isso daqui vai dar aproximadamente 0,945, tá bom? Aí, com isso nós marcamos o Y do segundo estágio. Ok, dando continuidade, né? Conhecendo então o Y do segundo estágio, a gente substitui na relação de equilíbrio para obter o X do segundo estágio, que vai dar aproximadamente 0,82. Então a gente vem aqui e marca o ponto 0,82, né? Bom, a gente conhece então só para a gente poder marcar, para poder visualizar, né? Aqui seria o Y1, né, que seria o próprio XD, aqui seria o X1, beleza? Ali o Y2, aqui o X2, né? E aí, pelo mesmo fator que a gente utilizou, a gente sabe que tem uma reta de 3 pontos ligando o ponto de locus, que é aquele ponto lá, com o X do estágio 2 e o Y do estágio 3. Então a gente traça uma reta entre X2 e o ponto de locus e vai pegar o Y do estágio 3, ok? Eu vou só colocar aqui, eu vou tirar o celular só para poder traçar, tá? Porque senão traça tudo muito torto. Então, eu sei que tem uma reta aqui, ó, tá bom? Só um minutinho, vou mostrar aqui.
Então, traçando aqui mais ou menos, a gente teria o y do estágio 3, que vai dar aproximadamente em 0,89, tá bom? Então, o y do estágio 3 é 0,89. Conhecendo esse y do estágio 3, a gente substitui na relação de equilíbrio, beleza? Sobre 3,8 menos 2,8 vezes 0,89, beleza? Então, isso daqui vai dar um determinado valor. Zero vírgula 68. Okay. Então, olhando aqui no gráfico, a gente teria ali 0,65, 67, 68 ali aproximadamente. Então, ele estaria aproximadamente aqui. Esse é o x do estágio 3. Ok? E eu posso traçar a linha de amarração. Eu estou traçando a linha de amarração entre esses dois caras aqui em azul, né? Já tem umas linhas de amarração no gráfico ali, mas observa que eu vou só ajustar aqui para poder traçar a linha de amarração que relaciona y3 a x3. Beleza? Nos estágios que a gente está calculando. Então, agora a gente sabe que x3 se relaciona com o ponto de locus ali, para poder determinar o y4. Então, a gente vai montando esse feixe de retas, tá ok? Então, vou montar a retinha aqui. Okay. E aqui a gente teria o y4. O y4 está mais ou menos no valor ali, deixa eu só colocar, né? O y4 está mais ou menos no valor ali de 0,82 mais ou menos, né? Então o y4 está mais ou menos na faixa de 0,82. Ele está bem próximo ali do x2, né? Então o próprio y4 ele está na casa aqui aproximadamente de 0,82, certo? O y aqui só para colocar, né, do estágio 2, do estágio 3, o y do estágio 4. Deixa eu botar umas separações aqui para ficar mais claro. E aí com esse y a gente vai calcular o x, tá? Então aproximadamente 0,82 vai dar nessa conta vai dar 0,54. Então eu não vou representar ali a conta, mas dá 0,54, tá? Então eu sei que o x do estágio 4 vai ser 0,54 pela relação de equilíbrio ali que a gente acabou de calcular. Então 0,54, a gente tem a relação de 5,5 ali, ele vai dar aproximadamente aqui. Beleza? Então eu vou marcar a linha de amarração. Marquei a linha de amarração ali para o x4. Então o x4 está bem próximo da composição da alimentação ali, né, já. Então aqui é o x do estágio 4 no valor de aproximadamente 0,54. A alimentação é 50%, tá? Bom, a gente sabe que existe um ponto de locus ali que relaciona, né, esses caras, e aí eu faço a mesma coisa aqui. Beleza? E aí a gente obtém com isso o y do estágio 5. O y do estágio 5 está em 0,7, se a gente olha ali no gráfico.
0,75, né? Bom, então traçando a reta aqui, né? Traçando a reta aqui que liga esse ponto com o x5, a gente vai poder obter o y6, tá? O y6 ele é aproximadamente 0,64,5 mais ou menos, beleza? O y6 ali olhando, ele está um pouquinho antes ali do 65, né? Tá mais ou menos 0,64,5. Então a gente viria aqui na relação na nossa tabelinha, entenderia que a gente está fazendo a transição da condição de esgotamento, de enriquecimento para a condição de esgotamento. A gente marcaria o y 0,64,5. Pegaria a mesma relação de equilíbrio, vou só repetir a relação de equilíbrio aqui que a gente teria, 0,645 sobre 3,8 menos 2,8 vezes 0,645, beleza? Então isso aqui vai dar um determinado resultado pra gente, que vai ser 0,32 aproximadamente. 32. Então no gráfico a gente viria e marcaria o 0,32, certo? Vai ser a relação de equilíbrio 0,312 aqui. Perfeito? Esse é o x do estágio 6. Observa que eu posso fazer a ligação da linha de amarração, né? Da linha de amarração entre o estágio 6 e o x6. Tá batendo ali bem com as linhas de amarração que estão no próprio gráfico. Vou só fazer aqui só um segundinho. Né? A linha de amarração ali do Y6 com o X6. Bom, dando continuidade, a gente agora sabe que vai ter uma reta de 3 pontos que liga o fundo, o ponto de locus do fundo, o X do estágio 6 e o Y do estágio 7. Então a gente pega e traça essa reta aqui. Tá? Tentando passar ali pelos pontos. Ok. E aí a gente teria ali o Y do estágio 7. Quem seria o Y do estágio 7? A gente lê aqui, né? Então vai ser aproximadamente 0,47 mais ou menos, né? Então aqui vai ser 0,47 aproximadamente, né? 47,5, alguma coisa do tipo. Então, no estágio 6, a gente já calculou, agora o estágio 7, a gente teria 0,47,5 mais ou menos. Beleza? Viríamos pela mesma relação de equilíbrio e calcularíamos o X do estágio de baixo, que vai dar aproximadamente 0,19. Okay? Aí a gente vem aqui no gráfico e marca o 0,19, que vai estar aqui. A linha de amarração, se a gente quiser fazer, vai dar uma linha bastante paralela ali, aquela linha que já está quase em cima, né? Ali do gráfico, né? Nossa linha de amarração. Tem uma imprecisão ali na minha marcação, né? Tem uma imprecisão na minha marcação. Eu estou fazendo um pouquinho segurando o celular, então tem uns errinhos aqui. E aí a gente teria com isso o X do estágio 7, certo? X do estágio 7, 0,19, a gente já havia calculado. Bom, a gente sabe que existe uma linha de 3 pontos ligando o ponto de locus inferior, esse cara do X7 e o Y8. Então eu vou fazer essa marcação. A gente teria isso daqui e a gente teria aqui o Y8. O Y8 vai ser aproximadamente 0,27.
beleza? O Y8 vai ser 0,27. A gente viria aqui 0,27 do estágio 8, calcularia o equilíbrio, vai dar 0,08. Ok? 0,09 na verdade, né? A aproximação ali 0,09. Então a gente viria aqui, marcaria o 0,09, que vai ser aproximadamente aqui, perfeito, 0,09. Vamos subir para marcar a condição de líquido saturado. Ele acabou de acabar o grafite, peraí. Ok. Voltando aqui, 0,09 vai bater aproximadamente aqui, mais ou menos, né? Então, aqui a gente teria o X do estágio 8. Perfeito? Se eu quiser, eu posso fazer a linha de amarração, que vai ser mais ou menos aqui nesse sentido, né? Vai ser mais ou menos ali. Fazer ali mais grosseiramente, perfeito. E ainda eu não atingi a composição de fundo, né? E aí eu vou marcar mais um estágio aqui, né? Eu vou marcar mais um estágio aqui, perfeito. Marcar mais um estágio partindo desse ponto aqui, né? Então, traçar essa reta. E aí a gente teria o Y do estágio 9. O Y do estágio 9 vai ser algo ali em torno de 0,13 mais ou menos, a grosso modo, né? Então o Y do estágio 9 vai ser algo em torno de 0,13. O Y do estágio 9, 0,13. Quando a gente coloca 0,13 na relação de equilíbrio, a gente vai obter 0,037 mais ou menos, 0,04 aproximadamente, tá bom? Ainda não não bateu no limite inferior, então 0,04 no gráfico vai estar aqui, certo? Perdão, aqui porque eu estou fazendo na vista aqui grosseira. Esse vai ser o X do estágio 9. Eu vou precisar de mais um estágiozinho se eu quiser descer para baixo, né? Então só para marcar a linha de amarração seria alguma coisa assim, né? E aí eu teria mais uma retinha aqui para marcar ainda, perfeito? Porque eu ainda a composição de fundo prevista é 0,03, eu ainda estou em 0,04. Então eu marcaria uma reta, ela vai ser quase vertical aqui, beleza? E aí você teria, né, nessa reta vertical, você teria o Y do estágio 10. O Y do estágio 10 ele dá 0,05. O Y do estágio 10. O Y do estágio 10, esse 0,05, vai dar 0,013. E aí certamente eu já obtive aqui alguma coisa que seria o X do estágio 10. Aí eu já obtive 10 estágios, então sendo possivelmente o último estágio no fervedor. Tá ok? Referente à alimentação, observa o estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4. Quando a gente passou do estágio 5, o estágio 5 ele cruza a reta do nosso sistema, né? Então o estágio 5 seria o estágio da alimentação, ok? O estágio 5 seria o estágio da alimentação, tá? E esse último aqui seria o refervedor, ok? Basicamente o método é isso.